O modernismo, na sua continuidade, ele tem duas nomenclaturas. Ou a gente chama ele de segunda geração modernista, ou pós-modernismo, que seria a geração de 30, tá? Então, como aqui está dizendo, a poesia da geração de 30 demonstra tanto uma nova liberdade formal que continuava tanto os versos brancos e livres quanto as formas tradicionais. Surgem novos poetas e autores da primeira fase literária apresentam uma obra mais madura. Então a gente tem, né, a continuidade de algumas características da primeira geração, como a ironia, é, algumas coisas relacionadas ao nacionalismo que pairava na primeira geração vai dar uma certa continuidade na segunda, e algumas características que mostram o amadurecimento do modernismo, que seria a reflexão sobre o destino do ser humano, poesia lírica, regionalismo, verso livre em paralelo com formas fixas e com um soneto que cairia em desuso, mas ele ainda permanece firme, né? Então vamos ver. O período, né, que foi entre guerras, que se deu em 1919 até 39, foi marcado pela consequência dos tratados de paz assinados, sobretudo o de Versalhes, firmado com a Alemanha em 1919. Esse país, bem como os demais, né, vencidos, como a Áustria, a Hungria, a Bulgária, a Turquia, sentiram-se amplamente prejudicados em sua soberania. O, a manutenção da paz, né, por uma série de acordos entre países membros da Liga das Nações, era constantemente ameaçada por interesses econômicos, pela desconfiança mútua existente entre os signatários da Liga, notadamente na questão do desarmamento geral por ela previsto. Então a gente vai ver aí uma ascensão de certas personalidades, né, que vai aparecer pra gente em meio a essa época literária, que também vai reverberar nas características e nos temas abordados dessa segunda geração. Então, nesses 20 anos surgiram democracias liberais como França e Inglaterra, mas também ditaduras e antigas monarquias que, desde o início do século anterior, viviam no regime democrático, como a Itália e a Alemanha. Respectivamente, a gente vai ter a presença ou a ascensão de Benedito Mussolini, e na Alemanha o Adolf Hitler, que também vai fazer com que alguns países da, da Europa e outros países fora dela sigam mais ou menos o mesmo exemplo. Já no Brasil a gente tem a Era Vargas, né? Em 1929 a gente tem o presidente Washington Luiz. Indicou como seu sucessor o governador de São Paulo, seria Júlio Prestes, provavelmente por não entender que este, como líder na maioria do Congresso, garantia a continuidade de seus planos econômicos. Entretanto, uma frente de oposição, que se chamava Aliança Liberal, formada naquele ano, lançou o nome de Getúlio Vargas para a presidência, e o seu vice-governador seria João Pessoa, o governador da Paraíba, como vice. Apesar de vários problemas que Washington Luiz enfrentava nos setores da sociedade civil, especialmente o cafeeiro, seu candidato elegeu-se em 1º de maio de 1930, justamente o início da época literária, tá? A ala mais jovem da derrotada
A Aliança Liberal criou uma facção dissidente formada por filhos de famílias tradicionais, sobretudo em Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Neste último estado, descontentamento com a eleição de Prestes foi grande, já que ali os votos de Getúlio foram quase 300 mil, e os destinados ao presidente eleito não somaram 1.000. Essa ala começou a sentir afinidades com os tenentistas que, embora vencidos, continuavam a ser uma importante força política do país. Apesar das várias restrições ideológicas que obstavam um acordo entre essas duas forças, ele se efetivou, tá? Então, a Revolução de 1930 explodiu em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, depondo Júlio Prestes e elevando ao poder Getúlio Vargas, que permaneceu como presidente até 1945, justamente quando acaba a segunda geração do modernismo, para vir a terceira, né? Então vamos lá, o pós-modernismo, né? Dividiu a produção literária do século XX em 4 períodos distintos. Os literatas falam que é o seguinte: o pré-modernismo, né, o modernismo de 22 a 30, o pós-modernismo, que é de 30 a 45, e o neomodernismo ou modernismo de terceira geração, que é de 45. E a partir daí vem a literatura contemporânea. Se a primeira fase do modernismo brasileiro, até 1930, foi chamada de fase de destruição, a segunda tem sido denominada como fase da construção, pois ocorreu o aproveitamento das conquistas da geração anterior, especialmente as formais, e um maior adesamento dos temas. Um momento, como vimos, era de crise dentro e fora do país. O mundo rumava para um segundo conflito generalizado, mal tendo se recuperado do primeiro. O tenentismo e a política Vargas acenavam com um novo, mas acabavam por fazer conluios com forças ativas na velha república, em detrimento aos interesses do povo. A literatura, no entanto, na prosa como na poesia, refletia a crise e as inquietações desses novos tempos. Então a gente tem na poesia o verso livre, o soneto, o madrigal. Tudo isso são formas de poemas, tá? Sintonia com outras artes e mesmo com as outras esferas da cultura, influência da pesquisa do inconsciente, a livre associação de ideias. Aí a gente tem como tema o cotidiano, os problemas sociais e históricos, como a gente viu, as inquietações existenciais devido a estar situado entre momentos de crise, certo? O momento poético, isso é a anotação rápida de um instante emocional ou de um aspecto do mundo, e a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo dos poetas que agrupou em torno da revista Carioca Festa, entre os quais a mais importante é uma das mulheres mais importantes da literatura, que seria Cecília Meirelles. Então a gente tem como principais poetas Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Murilo Mendes. Então a gente vai dar uma parada por aqui para depois adentrar nas obras de cada um deles, ok? É isso.